Paz do Senhor, queridos amados irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal do YouTube, nesse final de semana para a honra e glória de Deus, que Deus nos vem nos dado, que Deus nos vem nos concedido um final de semana de glória, um final de semana por estar com nossa família, por estar alegre na presença do Senhor a cada dia. Amém? Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre Paulo, sobre o apóstolo Paulo, a sua vida, tudo o que ele se capacitou na presença do Senhor, tudo que ele fez de bom para Deus, tudo que ele fez para que ele fosse um apóstolo. Amém? Um canal de bênção para as pessoas daquela época, que está em Gálatas. Gálatas 1, capítulo 1, versículos, eu vou ler dos versículos 1 até o 5, depois do 6 até o 24. Amém? Eu vou ler e depois eu explico um pouco sobre o Paulo, sobre o apóstolo Paulo, tudo que ele fez de bom na presença do Senhor, tudo que ele aprendeu, tudo o que ele ensinou quem andava na doutrina cristã, quem andava na presença do Senhor. Amém? Bom, outras referências também, o Estevão, Saulo, esses são alguns apóstolos, sacerdotes ou profetas que eram da época de Paulo, que disputavam um pouco com Paulo. Paulo, por não ser discípulo de Jesus, mas foi um bom apóstolo, foi um bom sacerdote na presença do Senhor, um homem escolhido de Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 1, versículo 1 em diante. Amém? Vocês irão acompanhar eu nesta leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia, graça e paz da parte de Deus, Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai, ao qual glória para todo sempre. Amém. Versículo 6 adiante. Sobre a inconsciência dos Gálatas, Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina cristã. Amém? Versículo 6 adiante. Maravilhou-se-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciei outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anatema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anatema, que é chamado de anatema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes
qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo, e muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das traições de meus pais. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Amém? Eu vou ler aqui até o versículo 15. Palavras belas da palavra do Senhor em Gálatas capítulo 1, sobre o prefácio e a saudação divina de Paulo, o apóstolo Paulo. Bom, o apóstolo Paulo, ele foi um grande homem na presença do Senhor, como outros também, como Estevão, como Saulo, vários outros discípulos de Jesus ou escolhidos de Deus. Amém? Salomão, Davi, Noé, vários outros. E Paulo deixou a sua marca, amém? Em seu livro da Palavra de Deus. Ele foi um grande homem. Ele teve muitos e muitos ensinamentos durante a sua trajetória cristã, desde quando era muito jovem, até a adolescência, depois a vida adulta, depois veio a velhice na vida dele, mas ele foi um grande homem na presença do Senhor. Ele fez boas escolhas, ele duvidou de si mesmo, mas ele sempre acreditou na doutrina de Jesus Cristo. Amém? Isso que eu queria entregar para vocês hoje, nesse final de semana muito bom, muito harmônico para a nossa vida, por mais um final de semana, por nós estarmos em casa. Aqui na minha cidade está chovendo, mas nós estarmos na presença do Senhor, vendo essa relevância, vendo como que foi a vida de Paulo, os seus acontecimentos, as suas doutrinas que ele passou em sua vida, que ele buscou, ele foi perseguido, ele conduziu várias outras coisas em Cristo, mas ele sempre ficou na presença do Senhor, ele sempre se relevou na presença do Senhor, ele sempre seguiu firme e reto na presença do Senhor. Amém? Porque às vezes, vamos parar aqui para pensar, porque às vezes em nossa vida a gente fica, sabe, com a mente muito perturbado, a gente fica muito frustrado com as coisas que estão acontecendo. Mas eu digo hoje a você que está vendo esse vídeo, amém? Sempre esteja na presença do Senhor, sempre seja forte, sempre seja um homem de vontade, um homem com boas condutas para ser ajudado e ajudar as outras pessoas para a honra e glória de Deus. Amém? Então, a vida de Paulo foi muito difícil, porque a nossa vida é difícil, nada é fácil em nossa vida, né? Isso é uma grande relevância, um grande significado na vida de Paulo, para a honra e glória do nosso santo Deus e maravilhoso. Esse homem que deixou uma boa marca na sua trajetória, em tua vida, que Deus usou ele de forma extremamente transbordante na vida das pessoas. Foi um grande homem, inteligente, observador, conduzido pela fé em Cristo. Porque Paulo foi um grande homem, Saulo, Estevão, vários outros, mas, se não me engano, 3 anos antes, né, Paulo tinha nascido, ele é um pouco mais velho do que Jesus Cristo. Depois de 3 anos, Jesus nasceu, foi todo aquele acontecimento que aconteceu, mas Jesus Cristo, ele é o cara. A gente pode dizer isso porque ele fez grandes doutrinas que Deus colocou na vida dele aqui na terra. Ele ensinou muitas pessoas a como descobrir a verdade, a como descobrir o perdão, a como descobrir a vontade de viver em Cristo. Amém? Nunca mais existiu um homem como Jesus Cristo, um homem que muito ensinou na multidão, um homem que sempre foi fiel a Deus e sempre será. Amém? Ele
sabe? Curou cegos, curou cativos, curou coxos, ajudou mulheres malditas a serem curadas, ajudou várias outras pessoas, ajudou tribos, cidades, viajou pelo mundo um pouco, né, durante o Egito, Jerusalém, daquela parte que ele sempre viajou. E Jesus Cristo ficou muito marcado por salvar nossa vida, salvar tudo que está em nosso planeta, as vidas em Cristo, amém? Por Paulo ser um grande influenciador como Jesus Cristo, mas Jesus Cristo ele foi muito mais do que isso, né? Ele entregou a sua vida para Deus, para salvar os pecadores. Bom, outra referência sobre esses acontecimentos que você pode ler no livro de Gálatas, que Jesus Cristo conheceu Paulo, vários outros como Estevão, como Saulo. Jesus Cristo conheceu esses apóstolos, sacerdotes, conheceu muitos profetas, conheceu muitos blasfemadores que Deus conduziu para corromper na Terra Santa. Então, isso que eu queria passar para vocês hoje. E os acontecimentos na vida de Paulo, a sua fé, a sua condução, muito importante de viver em Cristo. Amém, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje sobre o apóstolo Paulo. Você pode pesquisar também sobre o livro de Paulo, sobre o apóstolo Paulo. Eu deixarei aqui um link na descrição, o site do livro de Paulo. Se você quer se aprofundar mais no assunto, quer aprender mais coisas, quer ter mais relevância sobre esses assuntos, vou deixar aqui no comentário abaixo. Amém? Se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo que a cada dia estarei fazendo o possível para trazer novos conteúdos para vocês, trazendo muitas e várias outras coisas que irão acontecer. Também estarei gravando em outros lugares, trazendo muitas e várias outras coisas que possam trazer mais experiência para mim. Isso que eu quero ter em minha vida. Amém? Trazendo isso no meu canal no YouTube. Deixe o like, comente aqui no comentário abaixo, que você possa ficar vendo as minhas redes sociais, Instagram, TikTok, várias outras minhas redes sociais, estará Amém? Então, um bom final de semana e até esta semana que possa ser muito boa para cada um de nós, um trabalho duro, fé em Deus. Amém? Então, um bom final de semana.